o pastor dirigente aqui da congregação, pastor Marcos, o presbítero Rony. Que Deus abençoe vocês, os irmãos que participam conosco aqui nesta tarde, deste trabalho de louvor a Deus. Meus irmãos, eu quero partilhar com vocês, fazer só uma breve reflexão da palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1, versículo de número 6, 7, 8, 9 e versículo 10. Nos diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, diga comigo, se confessarmos, diga forte, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Versículo 1 e capítulo 2 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Queridos, quando eu olho para esse texto da palavra de Deus, que quero partilhar com vocês esta tarde, ele nos ensina algumas coisas acerca de Jesus. E uma das características ou das qualidades mais bonitas que eu vejo na pessoa de Jesus é a sua misericórdia, a sua piedade e seu amor incondicional pela humanidade. O escritor que escreveu essas palavras que eu li, ele andou com Jesus, ele seguiu a Jesus, ele viu milagres realizados por Jesus, ele foi chamado para ser seguidor de Jesus. A Bíblia nos traz alguns ensinamentos que João está nos aplicando para conhecermos melhor o Jesus que nós servimos. O pecado é um estado em que afasta o homem de Deus. O pecado é tudo aquilo que tira você da comunhão com Deus. Tudo o que você faz, que sua consciência reprova, que o seu íntimo não aprova, e que você sente está distante de Deus, isso daí é fruto e consequência do pecado. Quando o homem foi criado por Deus, Deus o colocou em um jardim, no Éden. E Deus deu uma ordem: de todos os frutos ou de todas as árvores, você pode comer. Mas o que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não pode comer. Porque no dia em que dela comerdes,
certamente morrerás. O que eu aprendo é que o homem desobedece a Deus. Deus fez a mulher, a companhia do homem. Mas o homem e a mulher desobedeceu a Deus e pecou. Aí em Romanos, carta de Paulo, quando ele escreve para a igreja em Roma, ele diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Capítulo 5. Aí versículo 20 diz: mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O plano mestre do nosso inimigo, a saber, Satanás, é que continuemos nas práticas de pecados, que continuemos nos nossos vícios, nas nossas ignorâncias, e se afastemos mais de... Mas o propósito divino é de nos trazer remissão e perdoar os nossos pecados. E agora em diante, ninguém mais ter o direito de olhar para o nosso passado, desenterrar as nossas fraquezas, e de agora em diante seguirmos um caminho em comunhão com Cristo. Tá, mas o homem peca, o homem erra, o homem cai no Éden. Os olhos de Deus procuram na humanidade uma maneira que substitui a culpa do homem, que traga remissão pelo pecado do homem. E não há uma forma mais proporcional. Aqui é onde entra o amor de Deus. Deus vai se fazer homem e vai habitar entre a humanidade. Deus se fez homem e habitou entre nós. E perdoou os nossos pecados quando ele nasceu em Belém da Judéia, de uma virgem, desposada com um homem por nome José, a saber Maria, e do seu fruto gerado pelo Espírito, e não por José e Maria, nasce Jesus, que vai dar prosseguimento no seu ministério durante 3 anos na terra. Durante 3 anos, o ministério de Jesus vai dividir em fases. Primeiro, ele é marcado pelo seu nascimento. Ele nasce na cidade profética, cidade do rei Davi, cidade de Belém da Judéia, cidade da profecia messiânica, cidade que diz que o Messias nasceria em Belém. Segundo, ele é criado em Nazaré, para que ele fosse chamado de Nazareno. Terceiro, ele é batizado no Rio Jordão, para cumprimento da profecia. Quarto, ele vai ser tentado no deserto. Quinto, ele vai estabelecer grupo de seguidores, vai fazer discípulos. Em seguida, realizará milagres, prodígios, ressuscitará mortos, vai curar enfermidades, surdo vai ouvir, mudo vai falar, cego vai ver. Só Jesus tem o poder de fazer essas coisas. Mas em seguida, ele vai ser levado à cruz e vai morrer pela humanidade. Mas existe uma promessa, que ao terceiro dia, ele ressuscitaria e sentaria no trono. Isto é, no seu trono, revestido em glória e poder. 3 dias depois de sua morte, Jesus ressuscita. A Bíblia diz que ele ainda permanece ensinando os seus discípulos. Por 40 dias ele assunta ao céu. E prometeu voltar para buscar a humanidade. Mas eu e você éramos produto de vitrine do diabo. Ele fazia com nós o que ele queria. Éramos propriedade dele. Ele pisava em nosso caráter, em nossa personalidade. Fazia beber, fumar, se drogar, se prostituir.
Mas quando Jesus derrama seu sangue na cruz, esse sangue nos purifica de todo o pecado. E agora que nós estamos purificados, limpo, que nossas vestes foram lavadas no sangue de Jesus, nós não podemos mais andar com as mesmas práticas, com os mesmos erros. A partir que nós tomamos uma decisão de servir a Deus, se antigamente bebíamos, agora não bebemos mais. Estão entendendo? Se antigamente se drogava, agora não se droga mais. Se fumava, agora não se fuma mais. Se prostituía, agora não se prostitui mais. Porque quem quer seguir a Jesus, renuncia. Abandona. Deixa de lado. Porque coloca Jesus como prioridade na sua vida. Agora nós não andamos mais em trevas, como João escreve aqui no versículo 6. Nós temos comunhão com Ele. E se nós andarmos em trevas, nós mentimos e praticamos a verdade. Aí versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O que João está escrevendo é que depois que nós aceitamos Jesus, não quer dizer que nós vamos deixar de errar, que nós vamos ser perfeitos, que nós vamos ser o santarrão, que nós não. O que João está querendo dizer é que nós vamos errar, que nós podemos falhar, somos tendenciados a isso, mas que não podemos permanecer. Não podemos acompanhar essas coisas, colocar em nossas vidas e dizer, essa daqui agora vai ser a minha base, vai ser a minha muleta. Eu vou continuar pecando, mas vou continuar na igreja. E Deus vai continuar me perdoando. Naquele grande dia, a Bíblia diz que Deus não terá ninguém por inocente. O pecado afasta o homem de Deus. Mas o homem peca, porque o homem é pecador. Mas agora, quando Jesus vai no Calvário, aquele produto de vitrine, que era eu e você, aquele produto pisado por Satanás, deixou de ser. Nós agora somos propriedade exclusiva de Jesus. Porque Ele nos comprou, não foi por 50 reais. Ele não nos comprou por 10 reais. Ele não nos comprou por 3 reais. Ele não nos comprou por 100 reais. Ele nos comprou com preço de, diga, sangue. O sangue puro, imaculado. Jesus sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Mas ele renunciou por amor à humanidade. Porque só o sangue de Jesus é que nos limpa de toda impureza, de toda sujeira. Ele lava a nossa consciência. Ele limpa a sua alma. Mas se nós dissermos que não pecamos, nós mentimos e fazemos-lo mentiroso. Foi o que João disse. João disse, Deus sabe que o homem peca. Deus não é pego de surpresa quando o homem erra. Mas Deus, ele fica perplexo com a humanidade, admirado, melhor dizendo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós aceitamos que ele morreu na cruz. E que só o sangue dele